Meus irmãos, a graça e a paz em nome de Jesus. Privilégio meu poder estar com vocês, privilégio meu poder compartilhar a palavra do Senhor aqui com vocês. Eu trago um abraço da minha esposa Rose, do meu pequeno Mateus, com certeza estão nos assistindo. Eu falei, olha, vai ser transmitido. Ela falou, então vou acompanhar. Então, graças a Deus, estamos bem. Também está acompanhando a minha esposa lá, a irmã dela, Tânia, que está dando um apoio lá, que tem sido uma bênção. Então, Deus abençoe vocês, não só a minha esposa e a minha cunhada que estão lá, mas todos vocês que nos acompanham por essa transmissão. Eu quero agradecer a Deus por essa igreja que tem caminhado conosco há alguns anos já. É interessante, como o pastor acabou de falar aqui, vocês participam de vários processos na nossa vida, não é? Então, desde o Amanagé, depois na Colômbia, agora no Uruguai. Então, eu louvo a Deus por essa igreja. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado pelas orações, as intercessões ao nosso favor e por caminhar conosco tão próximo. Então, eu quero louvar a Deus. Eu quero somente aqui, irmãos, partilhar um pouco daquilo que Deus tem feito através de nós e apesar de nós, no Uruguai. Nós já estamos 1 ano e meio no Uruguai, e pela graça do Senhor as coisas têm caminhado muito mais do que nós estávamos imaginando. O Uruguai é um país totalmente secularizado, é um país que necessita, sim, da pregação do Evangelho, é um país que ele tem uma liberdade, como nós podemos dizer assim, no estilo europeu, não é? A droga, a maconha, ela é liberada para uso recreativo, o aborto é permitido, o casamento entre homossexuais é permitido, e nós estamos lá pregando o Evangelho. E eu tive a oportunidade, nesse 1 ano e meio, fazer uma pesquisa, fazer um mapeamento, para que eu pudesse conhecer um pouco mais a cidade. E nós encontramos ali muitos desafios. Nós estamos ali localizados na fronteira seca do Brasil e Uruguai. A cidade do lado do Uruguai é Rivera, e na cidade do Brasil é Santana do Livramento. Nós estamos a 500 quilômetros de Porto Alegre, só para vocês terem uma ideia assim. Eu estou a 2 quadras do Brasil, eu caminho 2 quadras, estou no Brasil, então assim, é muito próximo. A gente tem ali estado, conversado com algumas pessoas, e Deus tem trazido algumas pessoas. Então, o interessante é que a grande preocupação da maioria das pessoas, quando vão ao Uruguai, em Rivera, é justamente a língua, não é? A língua, espanhol, e aí como é que faz, como é que vocês se viram, como é que vocês conversam, como é que vocês... A língua é o espanhol. Mas há um fato interessante ali na fronteira, porque pelo fato de ser Brasil e Uruguai caminharem bem juntos, somente uma avenida separa esses dois países. Então, é falado lá, extraoficialmente, o portunhol. Então, se você quiser nos visitar, por favor, não se preocupe com a língua espanhola. Você vai chegar lá e você vai falar o portunhol, não é? No lado do Brasil, como no lado do Uruguai, de Rivera, falamos tranquilamente o português. Uma vez eu fui a uma loja e conversando e falando em espanhol, aí o moço falou bem assim, olha, senhor, pode ficar tranquilo, pode falar em português que a gente entende tudo aqui. E eu assim, na preocupação, falando ali, né? Mas Deus tem sido assim maravilhoso, maravilhoso. Hoje nós contamos com 5 famílias sendo assistidas. E Deus tem sido assim maravilhoso, porque Deus tem trazido os seus. Eu fui consertar o nosso carro em oficina, e eu cheguei, me apresentei, eu sou pastor da igreja presbiteriana, e o mecânico falou bem assim, o senhor é da igreja do Hernandes, né? Eu disse, somos da mesma denominação, mas o nível dele é diferente do meu, né? Então ele disse, eu quero conhecer a igreja presbiteriana. E daí, nós temos assim caminhado com essa família, que tem sido uma bênção assim, maravilhosa. Então, louvo a Deus pelo fato de você estar orando por nós. E saibam, a Igreja Presbiteriana de Jundiaí tem um pequeno grupo lá em Rivera, no Uruguai. Ore por esse grupo, ore por nós, ore pela pregação do Evangelho. Ore também por nossa saúde. Nós temos passado assim como família por alguns desafios,
Desafio na área de saúde. Então, ore por mim, ore pela Rose e ore pelo Mateus. E eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de João, João capítulo 10. João capítulo 10. Nós vamos ler uma leitura responsiva. Eu quero convidar aqueles que podem, por favor, se coloque de pé. João capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 18. Em verdade, lhes digo, que não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de andar para fora, todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Amém. Feche seus olhos, meus irmãos, nós vamos orar. Deus, nós queremos aqui agradecer ao Senhor por esse momento. Agradecer ao Senhor por nós estamos em Tua casa, nós estamos em Tua presença, nós estamos em comunhão com os nossos irmãos. Pedimos que em nome de Jesus o Senhor fale ao meu coração, ao coração da Tua igreja, que a Tua graça seja derramada de uma maneira extraordinária sobre nossas vidas. E que em nome de Jesus, em todo o tempo, seja o Senhor que esteja falando, e que em nome de Jesus, em todo o tempo, o Teu nome seja glorificado. E é em nome dEle que nós oramos. Amém. Pode sentar, queridos. Outras ovelhas, não deste aprisco. Este texto, meus irmãos, como o resto do capítulo, está intimamente ligado ao anterior, e aqui o Senhor Jesus ilustra o seu relacionamento com seus discípulos com relação entre o pastor e as suas ovelhas. E ao anoitecer, relata o texto, ao anoitecer, esse deixava o seu rebanho, o cuidado sobre um porteiro do aprisco. Era um lugar assim, onde havia um cercado por pedras, possuindo uma porta.
E logo pela manhã o pastor voltava, e sendo recebido pelo porteiro, chamava os seus, as suas ovelhas, e essas ovelhas o seguiam. Então ele indo à frente, essas ovelhas também seguiam, e conduziam à pastagem. E qualquer um que pulasse o muro, o cercado à noite, naturalmente não seria um verdadeiro pastor, seria um estranho, um ladrão. E o nosso Senhor está aqui comparando-se com os fariseus, que haviam expulsado o ex-cego, e eles são os ladrões, e Cristo é o bom pastor. E eu tenho certeza, irmãos, que vocês, em algum momento da sua vida, vocês já ouviram esta mensagem. Em algum momento da sua vida, algum pastor ou alguma reunião falou e mencionou a respeito desse texto. E esse texto tem falado muito ao meu coração nesses últimos meses, a respeito da responsabilidade que nós temos como igreja em pregar o Evangelho, como igreja em fazer diferença onde esteja. E o texto revela aqui alguns aspectos da identidade e da missão de Jesus, como Jesus é a porta das ovelhas que dá acesso à salvação, à liberdade e à abundância de vida. Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, que as conhece pelo seu nome, que a protege dos lobos e une em um só rebanho. Jesus tem o poder e a autoridade de dar e retomar a vida, conforme o Pai, o mandamento do Pai que ama. O texto também aqui desafia os leitores a reconhecerem, a seguirem a voz de Jesus, que é o verdadeiro pastor, em meio a tantas vozes que nós temos ouvido, tantas vozes falsas e enganadoras, que tentam roubar, matar e destruir. O texto também convida aos leitores a participarem da missão de Jesus, que é reunir todas as ovelhas em um só rebanho, sem distinção de raça, cultura. E alguns pontos importantes que eu gostaria de destacar nesse texto, para uma melhor compreensão desse texto tão belíssimo que nós lemos essa noite. E aqui eu gostaria de pontuar. O primeiro ponto é que a transmissão da palavra tem que chegar a todos. Encontramos a partir do versículo 1 até o versículo 6. A palavra do Senhor tem que ser pregada de forma clara. Os falsos pastores são líderes religiosos que exploram, que enganam, que oprimem o povo de Deus. Como os fariseus e saduceus, naquele momento em que Jesus estava ali, ao contrário dos fariseus, ele entra, abre a porta, ou seja, pela porta que é aberta pelo Pai, e o fato é que dele ser o autêntico enviado por Deus para ser o pastor de suas ovelhas, entendemos perfeitamente que é o Senhor que nos guia, que é o Senhor que guia a sua igreja, é o Senhor que usa os pastores aqui das igrejas para guiar aqueles que o Senhor confiou. E Jesus, ele tem a legitimidade para entrar no aprisco. Ele é o porteiro que abre e Jesus entra. Apenas ele pode chamar suas ovelhas, sendo reconhecido por elas. E algo assim, maravilhoso, é nós sermos chamados pelo Senhor, pelo nosso nome. Que é algo maravilhoso, é que nós fomos escolhidos pelo Senhor. E o fato de nós estarmos aqui, é porque o Senhor Jesus nos escolheu, para participarmos desse rebanho. O Evangelho verdadeiro sempre muda o coração do homem e transforma uma sociedade. E quando nós pensamos a respeito disso, ele vai à frente e jamais essas ovelhas seguirão o estranho, como diz o texto. E para exemplificar, como podemos enquadrar os atuais hoje, podemos enquadrar tranquilamente os atuais pregadores da prosperidade, que prometem curas a todas as pessoas, os modernistas que colocam a razão acima da Escritura. Todos apresentam um Cristo que não é o da Bíblia, e além disso, eles não mencionam temas como atributos de Deus, o pecado, a ira de Deus,
o inferno, o significado da morte e da ressurreição de Cristo. O arrependimento, a fé, a justificação, a regeneração, a volta iminente de Cristo e a glória de Deus. Tais coisas nunca são mencionadas. Precisamos entender o que Jesus fala conosco esta noite. Precisamos conhecer a cidade sob um ponto de vista bíblico. Sendo assim, nos ajuda a olhar para as pessoas de uma forma diferente, como Cristo nos olha. A nossa igreja, ela precisa fazer diferença onde nós estamos, precisa ser conhecida na sociedade. E eu tive a oportunidade de fazer um mapeamento na cidade de Ribeira, e meu interesse era conhecer quais são as denominações presentes. E eu passei alguns meses fazendo essa pesquisa, e me chamou muita atenção que a maioria das igrejas em que eu encontrei foram 37 igrejas. A maioria delas, todas elas eram pentecostais e neopentecostais. E o que eu me perguntei foi: Deus, por quê? E quando eu fui a cada igreja e bati na porta tentando conversar com alguns dos líderes, a maioria deles, nenhum, quiseram conversar comigo. E eu perguntava, como foi que surgiu, por que está aqui? Nomes assim, diversos, irmãos, diversos. Então assim, o desafio que nós temos em plantar uma igreja presbiteriana em Ribeira, e eu tenho conversado muito com alguns amigos e irmãos, e é um motivo de oração na nossa casa, que na cidade de Ribeira é o maior desafio missionário que nós já tivemos em toda a nossa história. E outro dia estava em uma igreja falando, e algumas pessoas perguntaram: pastor, quantas igrejas vocês plantaram? Eu nunca tinha parado para pensar, porque nós trabalhamos no sertão do Sergipe plantando igreja, depois fomos na Managé, plantamos igreja, depois fomos na Colômbia, plantamos igreja. E assim, se vocês perguntarem, realmente eu não me recordo. Mas Deus nos coloca em nossas mãos o desafio de plantar uma igreja na cidade de Ribeira, onde que é um país totalmente secularizado, onde um país que a droga, a maconha, ela é liberada para o uso recreativo, em que você caminha nas ruas e você vê jovens e adolescentes fazendo uso da maconha tranquilamente. Mas Deus tem os seus propósitos. E quando nós chegamos em Ribeira, eu fui logo à frente para organizar a chegada da Rose e do Mateus. E eu passei 4 meses organizando. E quando eu cheguei lá, eu pude sentir a realidade daquela cidade, porque o espiritismo, essas religiões afrodescendentes, no sul do país é muito forte. Irmãos, eu sou de Aracaju, Sergipe. Eu conheço muito bem Salvador, Bahia. E a minha ideia era que o antro, a concentração maior dessas religiões, desse espiritismo, dessas religiões afrodescendentes, no meu ponto de vista, era Salvador, era Bahia. Mas pasmem, não é na Bahia, e sim no sul do país. E ali no Rio Grande do Sul, todas essas questões, elas entram também na cidade de Ribeira, e lá nós encontramos o grande desafio. Outro dia estávamos no nosso apartamento, e começou um desfile. Nós moramos no 6º andar, no centro da cidade, e começou um desfile dos centros de macumba que existiam ali. E aí nós, olhando, eu e minha esposa, nós estávamos olhando, e nós falamos, e a Rose falou bem assim: é o desafio que nós temos aqui nessa cidade. Eu fui visitar um irmão, e nessa rua ele falou bem assim: pastor, aqui o negócio acontece muito à noite. E eu, como sou curioso, eu fui lá ver o que acontecia à noite. E quando eu cheguei na rua, tinham 4 centros de macumba. E quando eu entrei, muitos carros, muita gente.
E quando eu entrei, parei na porta do irmão, e era uma quarta-feira, parei na porta do irmão, era mais ou menos às 8 horas da noite, e cada assento de macumba estava em pleno funcionamento. E eu falei bem assim, meus irmãos, como é que vocês conseguem dormir aqui? Pastor, nós já acostumamos. Irmãos, nós precisamos orar. Porque quando eu entrei naquela rua dali, eu senti aquela opressão espiritual. E eu falei, meu Deus, esse é o desafio que nós temos aqui. De pregar para esse povo. A esse povo que está enraizado com as suas crenças, dizer bem assim, olha, o Deus que vocês servem, esse Deus não é o Deus verdadeiro, o Deus que eu sirvo, esse é o verdadeiro, e Ele pode transformar as suas vidas. E lembremos, irmãos, no entanto, que na realidade, esta é uma obra do Espírito Santo da vida dos eleitos de Deus. O homem natural jamais entenderá o ensino de Cristo, e vemos isso no versículo 6, quando o autor nos fala bem assim, Jesus fez esta comparação, mas eles o que, irmãos? Não compreenderam o sentido daquele que ele falava. Vemos isso claramente no versículo 6, mas Cristo tem as suas ovelhas, os eleitos, que eles são aqueles que o Pai lhe deu, e esses reconhecem que Jesus é o bom pastor de suas vidas, porque eles é dado o entendimento de Cristo das Escrituras. Quando nós pensamos a respeito disso, podemos destacar aqui 2 pontos interessantes. Aquele que prega a palavra não pode esquecer da missão de conduzir as ovelhas. Aquele que prega a palavra tem que ser ouvido por suas ovelhas, isso requer discipulado. E a responsabilidade que nós temos como igreja é fazer discípulos. A responsabilidade que nós temos como igreja é pregar o Evangelho e ensinar aqueles que não conhecem. E a responsabilidade de nossa igreja é pregar o Evangelho. E John Stott, em um de seus escritos, ele diz que existem 3 ensinamentos que Jesus mais enfatizava. O primeiro é amar a Deus, o segundo é amar o próximo, e terceiro, fazer discípulo. Nós precisamos fazer discípulo, eu preciso fazer discípulo, você precisa fazer discípulo, você precisa fazer discípulo, nós como igreja precisamos fazer discípulo. Primeiro ponto, a transmissão da palavra tem que chegar a todos. O segundo ponto, nós encontramos a partir do versículo 7 até o versículo 10. Nem todos compreenderão o sentido do clamor da responsabilidade de pregar o Evangelho. A palavra ela tem que ser clara, tem que ser objetiva, Cristo é a única porta para o Pai, e é assim porque apenas Ele morreu pagando o preço pelos nossos pecados, e nós somos suas ovelhas, e para transformar, irmãos, uma cultura ao nosso redor, precisamos pregar o Evangelho genuíno, precisamos pregar o Evangelho genuíno, evitando, obviamente, os extremos, e que nós, como igreja, desta forma, entendendo que Jesus nos chamou, desta forma, a pastagem que Jesus oferece é o conhecimento, a comunhão com Ele e a comunhão com o Pai. Esta é a vida eterna, a vida abundante a qual Ele nos fala, a vida que Ele nos dá, e foi o Pai que o ensinou. Trata-se de estar perdoado, como foi falado hoje pela noite. Trata-se de ter paz com Deus, entender que Deus é o nosso Deus, de saber que seu amor é maior do que qualquer outra coisa que existe na nossa vida, e que nós, reconhecendo esse amor, devemos glorificá-lo, alegrar-se nele. Essa sim é a vida de fato. Mas, em meio a todos esses desafios que nós temos como igreja, existem salteadores, existem os ladrões, os mercenários. E este é o caso, como a Bíblia mesmo nos fala, que eles vêm para roubar, matar e destruir. Eles roubam, pois tiram das ovelhas qualquer pasto verdadeiro, dando-lhes esterco para comer. Quando nós pensamos isso, esse é o caso dos pregadores
da prosperidade, que dizem, por exemplo, olha, a vida abundante é riqueza material, mas a Bíblia não fala nisso. Nós podemos procurar a respeito desta palavra na Bíblia, mas a Bíblia não nos ensina isso. Quando, na verdade, é conhecer e amar a Deus em Cristo. Esses homens são os piores ladrões, os mais terríveis salteadores, pois roubam das pessoas o mais precioso que existe, ou seja, o verdadeiro conhecimento de Deus. Famílias, precisamos orar. Precisamos orar. Quando eu caminho na cidade de Ribeira e vejo aqueles meninos, aquelas meninas fazendo uso da maconha de forma assim, liberal, eu consigo imaginar como essas famílias vivem, o tormento que essas famílias vivem, em que a droga entra nas nossas casas, não bate na porta e se instala, e aí quando eu ligo a televisão vejo o nosso Supremo discutindo a possibilidade da liberação, se é 60 gramas, se é 100 gramas, quando na realidade a consequência disso é algo devastador, e nós como igreja precisamos orar contra essas questões. A transmissão da palavra tem que chegar a todos, nem todos compreenderão o sentido do clamor da responsabilidade de pregar o Evangelho. E o terceiro e último ponto, o rebanho completo, é o propósito do Pai e do Filho. Vamos ler o versículo 16, por favor, todos, o versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso fazer. Elas ouvirão a minha voz. No verso 16, o Senhor nos mostra quem são os participantes do seu rebanho. A questão aqui, mas quem são as ovelhas do bom pastor? Os judeus gostavam de achar, de entender que os muros do povo de Deus correspondiam apenas a eles. Mas Cristo, no texto aqui, mostra algo absolutamente diverso a este pensamento. Nós precisamos, assim, pensar e colocar em prática que nossa igreja, ela não é uma tribo. Muitas vezes nós temos nossa ideologia denominacional, mas que o nosso desafio, através desse texto aqui, quando Jesus fala, olha, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. O que Jesus está falando aqui é que nem todos os judeus fazem parte do seu rebanho. Ele nos diz que tem outras ovelhas de outro aprisco, que indica aqui que o presente é Israel, e o outro se refere aos gentios. Fica evidente aqui que nem toda ovelha do aprisco de Israel é o seu rebanho, mas apenas as suas. E aqui também ele fala que ele buscará as ovelhas de outro aprisco, o aprisco dos gentios. E aqui fica evidente também que nem todos os gentios fazem parte do seu rebanho, mas apenas dentre eles que são suas ovelhas. Irmãos, o que o texto está nos falando aqui é que nós aqui somos um rebanho de Cristo. Mas existem outras ovelhas que estão fora deste rebanho. Quando Jesus chega lá no capítulo 28 de Mateus, quando ele chega para os 11 discípulos e chama eles para ter aquela conversa lá na Galileia, fala bem assim, olha, é o seguinte, eu tenho uma missão para vocês. Quando Jesus dá a grande comissão para aqueles 11 homens, e aqueles 11 homens, a palavra de Deus nos diz que chegaram duvidosos e temerosos. Jesus vai justamente dar a grande comissão para aqueles 11 homens. E Jesus fala bem assim, olha, o desafio é esse, é pregar a todas as nações. E eles perfeitamente temem, eles duvidam, porque 11 homens, como é que vai pregar a todas as nações? O que
Jesus está falando para nós hoje aqui, a Igreja Presbiteriana de Jundiaí, vocês precisam pregar para a cidade de Jundiaí. E quando nós imaginamos quantos habitantes tem na cidade de Jundiaí, e nós fazemos uma pequena conta, quantos membros tem aqui, nós vamos imaginar assim, olha, o desafio é gigantesco. É gigantesco, porque nós somos uma pequena comunidade. Nós temos aí alguns milhões, talvez, 1000, alguma coisa assim, não lembro, não sei. Mas o que Jesus está falando é que a responsabilidade de pregar o Evangelho da Igreja de Jundiaí não é somente a Jundiaí, é São Paulo. Não, espera aí, então a situação está começando a ficar uma missão impossível. Não, então vocês não entenderam. A missão de pregar o Evangelho é no Brasil. E no Brasil nós temos mais de 200 milhões de pessoas. Então, irmãos, a situação está ficando assim, impossível aos olhos humanos. Não, vocês não entenderam, igreja. O que Jesus está nos falando é que nós precisamos pregar a todas as nações, a bilhões de pessoas. Mas é justamente aqueles 11 homens que Jesus fala e dá a grande comissão que ele sai e prega o Evangelho. Nós somos o resultado daqueles 11 homens em que saiu e pregou o Evangelho. Humanamente é impossível, mas aos olhos de Deus, nada é impossível. Uma igreja comprometida com missões enfatiza que a missão deve ser o padrão de vida da igreja. Ele é um empreendimento transcultural, uma comunidade que assume a sua responsabilidade. E esse rebanho, irmãos, ele é vitorioso. Ele é vitorioso, em nome de Jesus ele é vitorioso. Pois o Filho está comprometido em buscar cada ovelha de forma especial e conduzi-la no rebanho sem exceção. Logo esse rebanho estará completo. E aqui, nesse texto, fala de uma igreja internacional, uma igreja universal, em que nós vamos estar juntos, mas na mente de Deus já o está. Nós estamos aqui apenas sendo instrumentos dele. Devemos nos consolar grandemente por sabermos que o futuro do povo de Deus é certo, pois nós estamos nas mãos dele. Isso significa que ninguém pode tirá-los da mão dele. Ninguém, absolutamente ninguém, nada. E o texto nos fala aqui, o texto deixa bem claro aqui, versículo 18, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregá-la, também para reavê-la. Esse é o mandato que recebi do meu Pai. Nenhum ladrão, nenhum salteador, nenhum mercenário vai nos tirar da mão de Deus. E nós precisamos nos consolar que nós somos a ovelha do Senhor e nós cremos no Cristo das Escrituras. Tim Keller, na sua obra Igreja Centrada, ele ressalta que a cultura, ela não é neutra. E relembra a importância de também estarmos contextualizados nos desafios que nós temos hoje. A tecnologia está sim avançando a cada dia. Nós como igreja precisamos acompanhar, nós precisamos caminhar. E para concluir, haviam muitas ovelhas que não eram do aprisco de Israel. E quando Jesus já falava em relação à sua igreja, presente hoje no mundo inteiro, ele mesmo foi quem garantiu a vitória a todos aqueles que obedeceram e que o amam. Hoje, tanto judeus como hoje tanto os judeus convertidos quanto a igreja do Senhor constituem e formam um só corpo. E nós fazemos parte desse um só corpo. Ele nos deixou uma promessa de que ninguém tem o poder de nos tirar de suas mãos, porque nós somos suas ovelhas. A aliança da graça
ela é válida para os eleitos do Senhor. Todos que vieram a desfrutar dessa salvação, é claro, e sendo este o querer uma obra da graça redentora de Deus, aqueles que creem e que vieram, são os eleitos do Senhor. Antes da fundação do mundo. E creia, irmãos, você foi escolhido antes da fundação do mundo. E é maravilhoso, porque no plano de Deus, Ele já arquitetou de uma forma totalmente organizada para que nós estivermos aqui hoje, reunidos como igreja, e é maravilhoso entendermos isso, porque essa é a graça de Deus, e nós somos eleitos de Deus, mas o que nós precisamos entender também, que aqui fora, há outros eleitos de Deus, e Deus quer nos usar, e nós temos o privilégio de sermos usados pelo Senhor, nessa obra maravilhosa que é fazer missões, todos nós temos um chamado, todos nós temos um chamado. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Agora nós precisamos obedecer ao Senhor. A aliança foi selada no coração de Deus, antes que o mundo existisse. Essa aliança da graça é o clamor da vitória sobre todos os conflitos no campo missionário. A graça de Deus triunfará. Ele tem um compromisso da aliança e de juramento para salvar todos aqueles que são predestinados. O clamor da batalha de missões é: o Senhor tem outras ovelhas, não deste aprisco. Ele nos trará com o compromisso da aliança, eles ouvirão com o compromisso da graça a voz dele. O que nós precisamos entender, que o Senhor nos escolheu, que nós precisamos entender, que Deus tem um chamado, que nós precisamos entender que nesse chamado, nós somos coparticipantes. Eu, você, na obra missionária. Fazer missões, participar de missões, orar por missões, é um privilégio que o Senhor nos dá. Quando eu olho para aquele quadro de missionários, onde que hoje nós estamos presentes em 41 países, e quando eu ouço o relato de alguns colegas, as dificuldades que alguns colegas passam, em um país em que uma irmã estava lá, e de repente uma bomba estoura na esquina, e ela fala assim para mim: ai pastor, mas eu estou acostumada. Eu falei bem assim: olha, minha irmã, cada um tem um chamado, eu não tenho esse chamado, né? Deus chamou você, Deus abençoe, eu vou continuar orando por você, mas eu não tenho esse chamado, né? Quando nós fomos convidados para trabalhar no Managé, lá nas tribos indígenas, falaram bem assim: olha, vocês vão para lá, eu acho que o convite que vocês têm, vocês vão ganhar muito dinheiro. Eu disse: olha, se nós sairmos da nossa, nós estamos, e fazer missões por causa de dinheiro, a nossa motivação está totalmente errada. Nós precisamos ir e fazer porque o Senhor nos chamou. Então, cada um tem um chamado. Deus está nos chamando, basta somente nós obedecermos. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, que Deus possa continuar falando sobre a responsabilidade que nós temos de pregar a palavra aos eleitos do Senhor, o qual nós não sabemos, mas nós precisamos pregar. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus.